Bom dia, turma, beleza? Professor Edson na área. E aí, como é que vocês têm passado? Todos bem? Pessoal, nós vamos dar início à nossa aula de número 6. Nós vamos falar sobre direito administrativo. Continuando a nossa aula de direito administrativo, nós vamos tentar entender os deveres e poderes administrativos. Os poderes e deveres da administração pública. Então, quando a gente fala de direitos administrativos, nós nos referenciamos à administração da coisa pública. Nós vamos falar agora sobre os deveres, sobre os poderes, sobre os deveres quando nós estivermos lidando com a coisa pública e sobre os poderes quando nós estivermos lidando com a coisa pública, quando nós formos representantes da administração pública, certo? A primeira coisa que nós temos que entender aqui são os deveres. A administração pública ou o agente da administração pública, porque a administração pública, assim como as empresas, ela é formada por pessoas, por indivíduos que cada um cumprindo a sua função faz com que desenvolvam as atividades propostas da administração pública nesse caso. Então nós temos os deveres dos agentes públicos principalmente. Nós temos, a primeira coisa, um poder-dever. Nós temos um dever de eficiência, um dever de probidade e um dever de prestação de contas. E eu vou explicar um por um para vocês o que significa de forma mais clara e objetiva possível. Nós temos o poder-dever de agir. O que é isso? Desempenhar uma função pública é um poder, é uma possibilidade, uma faculdade que os agentes têm que entender, esses poderes, eles são irrenunciáveis. Então vamos supor, eu sou um policial que está na beira da rodovia com um radar móvel para coibir o avanço de velocidade. Então eu estou lá com o meu radar móvel. E aí, naquele momento que está vindo um carro em alta velocidade, eu, por conhecer o dono daquele veículo, eu simplesmente abaixo a minha máquina de radar móvel. Eu não posso fazer isso, eu tenho um dever de cumprir as minhas funções, eu tenho um poder-dever, e esse poder que me é dado, ele é irrenunciável. Eu não posso renunciar à função na qual o cargo que eu estou investido. E a omissão desse agente caracteriza um abuso de poder, que nós vamos falar no final da aula. Então, nas últimas temáticas de hoje, nós vamos explicar essa relação entre o poder, entre o dever agir da administração pública e o abuso desse poder. Então, o primeiro dever é o dever de agir da administração pública ou do agente que está investido desta função pública, certo? Então, esse dever ele é irrenunciável e se eu, por exemplo, sou médico de hospital público, eu tenho o dever de agir. Se eu sou professor da administração pública, eu tenho o dever de dar aulas. É o dever agir da administração pública. Todo mundo que está investido da sua função de agente público tem o dever de agir e não pode renunciar, sob a perspectiva de ser encarado como um abuso desse poder que lhe é dado, que lhe é facultado. Todo agente público tem um dever de eficiência. Houve na Emenda Constitucional 19, eu já falei para vocês sobre ela, Emenda Constitucional 19 de 1998, que os agentes públicos devem agir visando a produtividade, visando o aperfeiçoamento da máquina pública. Tem a ver com aquela questão que a gente falamos, que o Estado deixa de ser burocrático e passa a ser um Estado gerencial. Uma administração gerencial, como ocorre nas empresas, ela deve ser visando a sua eficiência. Então, nós temos que há um dever de que todo agente público seja eficiente, seja esse agente público eleito, seja esse agente público servidor. Então, se eu sou um concursado, se eu sou um agente político, eu devo agir com o dever, eu devo agir com eficiência dos meus atos, buscando sempre a celeridade e eficiência do Estado e não a burocracia deste. Conseguiram entender? Então, nós já falamos sobre dois deveres. Um poder-dever de agir, todo agente público tem que agir. Nessa sua agilidade, tem que buscar sempre a eficiência da máquina pública.
E nessa atitude, no desempenho de suas funções, ele deve agir com probidade. O que é probidade? É a junção de três elementos morais. Vamos chamar assim a ética, que a distinção entre ética e moral eu vou colocar para vocês aqui de forma bem rápida, bem simples. Moral é o que nós sentimos com relação aos nossos atos, é a nossa percepção de erro e acerto com relação a nós mesmos e as nossas atitudes. E a ética é como a sociedade encara essas nossas atitudes. Então vamos supor, se eu sou um político e eu pratico a corrupção, eu roubo e tudo mais. Se eu estou bem comigo mesmo nessas funções, eu não afetei a moral, a minha moral. Por quê? A minha moral ela pode ser maleável, mas a ética não. A ética é a percepção da sociedade naquele período de tempo, naquela forma cronológica. Então, vamos supor, o que é hoje aceito pela sociedade pode não ter sido aceito há 20, 30, 100, 1000 anos atrás. E provavelmente vai mudar a aceitabilidade da sociedade no futuro. Então, a ética é essa externalidade, como a sociedade enxerga os nossos atos. Então, eu, político, posso aceitar ser corrupto, aquele famoso arroba mais faz, mas a sociedade não vai aceitar isso, certo? Para a visão externa, ser corrupto é algo ruim. Então, eu, com o dever de probidade, eu tenho que ser ético, o meu agir deve pautar pela ética, pela honestidade e pela boa-fé. Então, eu devo ser ético, eu devo agir conforme a sociedade espera que eu haja, eu devo ser honesto, entre práticas desonestas e honestas, eu devo pautar pela práticas da honestidade, e eu tenho sempre que agir com a boa-fé. Caso o agente público não faça, seja esse servidor ou agente político, eu vou ter alguns processos, tanto administrativos como podem evoluir para processos judiciais, que eu vou ter suspensões de direito, eu posso ter a perda da função pública, eu posso ser penalizado em disponibilidade dos meus bens, ou eu posso ter que ressarcir ao erário. Então, como que acontece isso? Vamos supor que eu sou presidente da República, eu tenho que ser ético, honesto, e todos os meus atos têm que pautar pela boa-fé. E aí eu deixo de ser ético, eu deixo de ser honesto, ou eu deixo de praticar a boa-fé e pratico atos de corrupção. Beleza. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês aquela forma híbrida do direito administrativo? Eu posso tanto ser processado e julgado no âmbito administrativo como no âmbito judicial. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, que é só de forma judicial, e diferente do que ocorre na França, que é só de forma administrativa. Nós falamos isso no primeiro e segundo aula. No Brasil, eu posso ter tanto processado administrativamente quanto judicialmente, ou nas duas esferas. Caso eu não concorde, leve isso para, em última ratio, para a decisão judicial. Se eu não tiver esse dever de probidade, se eu descumprir isso, eu vou ter essas penalidades que eu falei para vocês: suspensão de direito, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Perda da função pública, por exemplo, é o que ocorre com o impeachment dos presidenciáveis, dos presidentes, certo? Toda a pessoa física ou jurídica que gerencie recursos públicos tem que prestar contas. Então, se eu tenho uma ONG, se eu tenho uma fundação que recebe, se eu tenho uma entidade religiosa que por algum motivo recebe verbas públicas, recursos públicos, eu tenho que prestar contas. Um caso, a título de exemplo, por exemplo, servidor público de qualquer órgão, de qualquer lugar. Se ele recebe uma diária para viagem da administração pública, essa diária é além da sua remuneração, essa diária para viagem, no retorno da viagem, esse agente público vai ter que prestar contas da sua diária, da viagem, vai ter que fazer um relatório de viagem, o que gastou e tudo mais. Tem estados, por exemplo, que bancam o dinheiro para você comprar passagem aérea, passagem rodoviária, na volta você tem que
prestar contas mostrando como você gastou essa totalidade de recursos. Isso acontece em todas as esferas, em todas as partes do governo. Então, prestar contas, qualquer pessoa física ou jurídica que receba recursos públicos tem que prestar contas. Por exemplo, também há convênios entre a administração pública e entidades privadas, organizações sociais e tudo mais. Quando eu tenho um convênio, a administração pública vai passar um pouco dos seus recursos, vai descentralizar esse recurso para a administração privada, para empresas privadas desempenhar determinadas funções, ou dar algum curso, ou desempenhar alguma atividade que é de interesse do Estado. Feita essa atividade, vamos supor, a administração pública faz uma parceria com a Fundação Gol de Letra. E essa fundação tem que prestar assistência a crianças carentes, a 200 crianças carentes durante um ano. No final do ano, você tem que prestar contas de quantas crianças efetivamente essa fundação ajudou e como que foi feito isso. Então, recebeu recursos públicos, tem que prestar conta desse recurso, certo? Agora nós vamos falar sobre os poderes da administração pública. Então, cita aí os principais poderes: o poder vinculado, o poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e o poder de polícia. Por fim, eu vou explicar como ocorre o abuso de poder, certo? Poder vinculado são os atos que os agentes públicos devem fazer no desempenho de suas funções. Então, vem do dever a obrigatoriedade de se observar o poder. O poder vinculado é estritamente previsto em lei. Como que seria um poder vinculado? Por exemplo, em questões de direito orçamentário, nós temos aí os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, onde o governo fala quanto que vai gastar com a educação, quanto que vai gastar com a saúde. Nós temos aí, recentemente teve a aprovação do Fundeb, que agora aumenta a contribuição do governo federal e passa a ser para sempre, né? Então nós temos aí uma previsão legal, por exemplo, no Fundeb, de determinado recurso financeiro da União, dos Estados e municípios vão ser utilizados com educação. Eu não posso diminuir isso. Eu não posso diminuir esse percentual, esse quantitativo, se não alterar a lei. Então, o poder é vinculado ao que está estritamente estabelecido na lei. Então, vamos supor, fica estabelecido que o município deve colocar 2, 3, 10% da sua receita para a educação, 10% para a saúde. O município ele não pode variar esse quantitativo, ele tem que exatamente destinar 10, 20, 30% para a educação, certo? Isso quer dizer, isso é o que significa poder vinculado. Agora, poder discricionário. Então, vamos seguir o mesmo exemplo da educação. A prefeitura tem que gastar lá, está estabelecido em lei, pelo Fundeb, que ele precisa gastar 10% da sua renda com educação, 10% do valor que ele obteve com impostos em educação, 10% bruto. Então, a administração pública municipal vai discricionariamente ver como ele vai fazer esse gasto público. Vinculativamente, eu falo que tem que ser 10%. Discricionariamente, agora fica a cargo dos agentes políticos decidir como vai gastar esses 10%. Pode ser reformando escola, pode ser fazendo novas escolas, pode ser liberando dinheiro para merenda, pode ser melhorando o dinheiro da merenda, melhorando as bibliotecas das escolas. Então, pessoal, para aqui agora e presta atenção nisso. Isso aqui é o básico do direito administrativo. Você precisa entender o que é poder discricionário e o que é poder vinculado. Poder vinculado é aquela previsão legal que o agente público não pode sair fora. Já está previsto em lei quanto que ele tem que gastar com a educação. Poder discricionário é o
como você vai gastar aquela porcentagem que estava vinculada de ser gasto, como que vai ser feito esse gasto, aí é discricionalidade do poder executivo, no caso, desse exemplo das escolas. Conseguiram entender isso aí? É claro que há limites para esse poder discricionário. Ele não pode, por exemplo, gastar esses 10%, fala assim, não, eu já tenho algumas creches particulares, algumas escolas particulares, eu vou pegar esses 10% e vou investir na educação privada do município. Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Tem alguns limites, algumas restrições do poder discricionário. Mas ele pode ver como que o próprio município vai desenvolver a educação. Certo? Poder hierárquico é aquele poder de subordinação entre os órgãos e entre os agentes. Então, eu tenho sempre um órgão acima e um órgão abaixo. Por exemplo, nós temos o Ministério da Segurança Pública e Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que era ocupado pelo então ministro Sérgio Moro. E lembra, vocês acompanharam aí. Abaixo dele tem as outras, tem a Polícia Federal, nós temos aí a Justiça Penitenciária Federal, então nós temos alguns órgãos abaixo. Por exemplo, nós temos o Ministério da Economia, abaixo nós temos a Secretaria da Receita Federal. Então, um exemplo aí, nós temos o Ministério da Economia, no topo da pirâmide, da hierarquia, abaixo nós temos, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal, nós temos o Banco Central, por aí vai, certo? Isso pode acontecer com órgãos, mas também com agentes. Vocês aí que estão acompanhando esse clima de educacional, né? Estou voltando para alunos, né? Nós temos o diretor do campus e o coordenador, abaixo do diretor do campus, nós temos o coordenador de ensino e os coordenadores de curso. Então, para vocês entenderem essa escalada hierárquica. E dentro do poder hierárquico nós temos a avocação. O que é isso? É um ato discricionário, como eu expliquei antes para vocês. Que o poder hierárquico superior ele pode pegar as funções do poder hierárquico inferior durante determinado momento e passar a exercê-las. Então, vamos supor, o diretor do campus passa a exercer a função de coordenador de ensino, ou passa a exercer a função de coordenador de determinado curso quando não tiver um coordenador, certo? Então é a vocação. Isso pode acontecer em nível de órgão como em nível de agentes. Nós temos o poder disciplinar, como os agentes públicos devem agir com aqueles princípios de probidade que fica estabelecido entre ser ético, ser boa-fé e tudo mais, e caso eles não agem, eles vão ter algumas penalidades, essas penalidades é imposta por esse poder disciplinar, processos administrativos disciplinares para punir quando o servidor, quando os agentes públicos, não são servidores, fazem alguma falta com a administração pública. Isso pode acontecer também, eu posso punir só agentes públicos, só servidores públicos ou agentes políticos? Não, eu posso punir também a administração privada que tenha relação com a administração pública. Professor, como que é isso? Me explica melhor. Vamos supor uma empresa privada, uma empreiteira, que tem um contrato de construção de determinada rodovia com a prefeitura. E essa empreiteira deixa de cumprir as suas funções, deixa de fazer o que deveria fazer, a pavimentação, tudo. E o que a administração pública pode fazer? Pode punir esse particular aplicando multa, aplicando sanções por ele não ter cumprido o que foi estabelecido em contrato. Um contrato previamente feito por licitação. Não se preocupem, agora nós vamos... Hoje eu preciso que vocês entendam os poderes. Depois nós vamos explicar como que funciona essa relação entre os poderes, entre os órgãos, instituições privadas e públicas.
hoje vocês precisam entender que o poder disciplinar, ele vai disciplinar, é um ato administrativo, um processo administrativo para agentes públicos, servidores ou não, agentes políticos ou não, mas também pode punir particulares que têm um vínculo específico com a administração. O caso da empreiteira, foi contratada para fazer a pavimentação, para fazer a via dupla, né, de determinada via, e não fez. Há também uma discricionariedade do poder disciplinar. Como que acontece isso? Vamos supor que a administração pública municipal tem que dar uma multa entre 10% e 20% para essa empreiteira que não construiu a rodovia. Entre 10% e 20%, então, fala que eu tenho que punir. Isso é um poder vinculativo, eu tenho que punir. Agora, discricionariamente, eu vou ter que decidir se eu vou punir entre 10% ou 20%. Eu posso aplicar uma multa de 15%, de 12%, de 16%, de 18%. Entenderam? Aqui a gente começa a entender poder vinculado, poder discricionário, poder disciplinar, certo? Esses são os poderes da administração pública. E poder regulamentar, que é a possibilidade de que a administração pública crie regulamentos para essa relação entre pessoas jurídicas públicas e pessoas jurídicas privadas ou a relação entre elas. Um exemplo que nós temos é o decreto. A maioria desse poder regulamentar da administração pública é feita por decreto, tá, pessoal? Nós temos, a título de exemplo, o decreto 10.426, de 16 de julho de 2020. Então, fresquinho aí, com relação a nossa aula que nós estamos gravando hoje, 26 de agosto. Dispõe sobre a descentralização dos créditos de órgãos e entidades públicas federais e também entidades privadas que cumpram os requisitos, certo? Como que o dinheiro pode ser descentralizado à administração pública federal integrado ao fisco. Como que o dinheiro vai sair do Ministério, pode sair do Ministério da Educação para as universidades, para os institutos federais, certo? Basicamente é isso. Mas a administração pública pode fazer regulamentos sobre vários assuntos. E nós temos o poder de polícia, que é o poder que dispõe a administração pública para, na forma da lei, condicionar ou restringir o uso dos bens, o exercício de direitos, a prática de atividades privadas, visando proteger o interesse geral da coletividade. Um exemplo de poder de polícia, que eu gosto de usar bastante, é o alvará de funcionamento nas empresas, ou principalmente, vamos supor, um carrinho de cachorro-quente na rua. Esse carrinho de cachorro-quente tem que cumprir alguns requisitos, levar para a prefeitura, para que a prefeitura dê o alvará sanitário e o alvará de funcionamento. Nós temos visto isso agora, em razão da pandemia, a alteração desses requisitos para que nós consigamos conter um pouco a pandemia. Então, o alvará sanitário, o alvará de funcionamento, hoje, de todas as empresas, está condicionado a cumprir alguns requisitos que impeçam ou restringam a transmissão do vírus do Covid-19. Esse é o poder de polícia da administração pública. Ela vai investigar, exigir, ela vai condicionar, ela vai restringir como que a administração, como que as empresas privadas, como que as relações entre as pessoas jurídicas e pessoas físicas privadas ocorrem, sempre visando proteger os interesses da coletividade. Então, antes da pandemia, você tinha determinados requisitos pelo poder de polícia para poder ter o alvará de funcionamento, o alvará sanitário e de funcionamento. Hoje em dia, em razão da pandemia, esses requisitos melhoraram, os requisitos ficaram mais restritos em razão do poder de polícia. Para quê? Porque hoje nós temos um interesse geral, não só a nível municipal, mas global, de diminuir a transmissão do Covid-19. Então, nós visamos proteger o interesse da coletividade, que é nos livrar dessa pandemia. Então, aí
está um exemplo bem acertado do funcionamento do poder de polícia. E nós temos, quando esses poderes são abusados, nós temos o abuso de poder, e esse abuso de poder ele foi recentemente regulamentado por Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. O que esse poder, o que esse abuso de poder fala especificamente? Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício da sua função ou ao pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. O exemplo é o poder de polícia de emitir o alvará de funcionamento, o alvará sanitário para as empresas, para restaurantes, para qualquer tipo de empresa, eu visando prejudicar determinado comércio, eu vou prejudicar pizzaria XYZ, por quê? Porque eu tenho uma pizzaria, ou porque algum familiar meu tem uma pizzaria, e só a minha pizzaria do meu familiar é que vai ter o alvará. As outras pizzarias não poderão funcionar. Eu estou fazendo um abuso, além de ser uma corrupção, é uma corrupção advinda do abuso do poder, certo? É a mesma coisa que eu falei para vocês no começo da aula, sobre o agente de polícia que fica com radar móvel e ao ver um carro do seu familiar passando em alta velocidade, ele simplesmente não o autua. Isso pode acontecer, por exemplo, que nós estamos vendo, às vezes, um carro de uma celebridade ou de um político influente em alta velocidade, eu simplesmente não atuo para não ter problemas, por exemplo. E aí eu vou deixar na descrição dessa aula, no nosso Classroom, o link para essa lei de abuso de autoridade, de abuso de poder. Quem tiver interesse, que faça essa leitura, que é enriquecedora. No parágrafo 1º, explica que as condutas descritas na lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente, quando a finalidade específica de prejudicar outro ou beneficiar a si mesmo. É o exemplo que eu dei para vocês do alvará da pizzaria. Eu quero beneficiar a minha pizzaria ou a pizzaria da minha família e não dou alvará para as outras pizzarias da cidade. Ou quando e aí assim eu me beneficio, prejudicando as outras pizzarias. Ou quando eu ajo por mero capricho ou satisfação. Pessoal, eu não quero que tenha pizzarias na cidade, eu não gosto de pizza, então não vou dar alvará para ninguém. Mero capricho. E lógico, uma satisfação pessoal minha de não ver nenhuma pizzaria funcionando na cidade. Pessoal, esse é um exemplo esdrúxulo. A maioria dos meus exemplos são esdrúxulos, mas para que vocês consigam entender a fina divisão que ocorre. Então, hoje, nós falamos sobre deveres e sobre poderes da administração pública. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Eu vou colocar para vocês os links aí da Lei de Abuso de Poder para ajudar vocês nos estudos. Obrigado, pessoal. Abraço. Até a próxima aula.